noite. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido e eterno Deus, que o que acabamos de cantar seja o real desejo do nosso coração. Habita em nós e de maneira clara e poderosa temos a certeza que o Deus de Israel é o que nos cuida, nos protege e que podemos colocar cada necessidade em Tuas mãos e ela não vai cair sobre uma mão descuidada ou que não nos ama. Nos dê essa segurança essa noite. E que a palavra que vamos estudar essa noite, o texto bíblico que vamos estudar, venha reforçar essa convicção. Temos um Deus que nos ama e está interessado em nos salvar, nos buscar e transformar. Santo Espírito, que esses louvores que nós estendemos a Deus também preencham o nosso coração da segurança de que o Senhor está conosco e que quer falar ao nosso coração de maneira clara e poderosa. Alcança também as pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Mais de 300 pessoas já estão conectadas e dispostas, Senhor, a ouvir o que o Senhor tem a falar a elas essa noite. De maneira clara e poderosa, o Senhor fale ao coração delas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Uma boa noite também a você que está nos acompanhando aí pelo canal da Igreja Adventista Siqueira Campos. Obrigado, irmã. Quero mandar uma saudação especial para um casal que eu imagino que estão acompanhando agora, o Rogério e a Raquel, um casal querido que eu estudo a Bíblia com eles e tem sido a minha família lá em Brasília e disseram que estariam acompanhando e se vocês estiverem aí, que Deus abençoe vocês e cada um dos que em vários lugares do Brasil estavam acompanhando aqui as mensagens, estão nesse momento acompanhando a palavra de Deus. Que Deus fale poderosamente ao seu coração. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8, esse é o texto que vamos estudar essa noite. Lucas, capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso 26. Lucas, capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso 26. O texto bíblico diz o seguinte: Então, rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia, e logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem, possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que me deixe em paz. Algumas versões diz: rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara aos espíritos imundos que saíssem do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso em cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Vá para o verso agora 35. Verso 35. Então, saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíra os demônios vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Sempre que você for ler a Bíblia, você deve prestar atenção nos detalhes. Existem detalhes que vão levar você a entender o texto bíblico de maneira mais profunda. E se tem alguém que era bom em escrever com detalhes, era Lucas. Lucas talvez seja o escritor mais detalhista, mais profundo. Ele era um profundo conhecedor da língua, ele tinha o dom da escrita, ele era um historiador profundo. E cada palavra do livro de Lucas pode saber que tem alguma coisa profunda para você aprender. Por exemplo, o primeiro verso que você leu, o verso 26, começa com uma palavra. Qual é a palavra que tem na sua Bíblia?
então. Quando você lê a palavra então, você não pode continuar lendo. Você tem que fazer uma pergunta ao texto bíblico. Qual é a pergunta? Então o quê? Porque ele começa uma história dizendo então. Então você tem que dizer assim, então o quê? O que é que ele está querendo dizer com então? O que Lucas está querendo dizer com então é essa história que você vai ler agora, desse homem possesso, ela aconteceu depois dessa história que você tem que ter lido anteriormente. Essa palavra então, na língua portuguesa e na língua que Lucas escreveu, é uma palavra de ligação entre o que foi dito e o que será dito. Essa história, meus irmãos, essa mesma história que você leu, ela está no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. E nos 3 evangelhos, ela é precedida pela história em que Jesus acalma a tempestade. Então Jesus termina de acalmar a tempestade. Lembra que Jesus está no barco, dormindo, e o barco está quase virando, e os discípulos se desesperam e começam a gritar desesperados, e Jesus disse assim, olha, por que vocês não creem em mim? Jesus está dormindo, desperta Jesus. Jesus desperta e diz, por que vocês não creem em mim? Eu estou aqui. E Jesus acalma a tempestade. Aí Lucas diz, então, em outras palavras, depois de acalmar a tempestade, aconteceu essa história do homem que estava possesso. Essa ligação é importante, porque essas histórias aconteceram imediatamente. À noite que Jesus acalmou a tempestade, quando terminou a noite, veio a manhã em que ele encontrou esse homem possesso. Jesus está dizendo assim para mim e para você. Existem vários tipos de tempestades na vida humana. Existem as tempestades externas, como no mar da Galileia, e existem as tempestades internas, que aquele homem estava cheio dela. A vida do ser humano, meus irmãos, ela é cheia de tempestades. Muitas vezes, nós somos atingidos por tempestades externas, como um barco que está no meio do lago, tranquilo, daqui a pouco a tempestade chega e quer destruir tudo. Às vezes, as tempestades externas atingem a nossa vida. É uma doença que chega e você não esperava, uma coisa externa que te atinge. Às vezes é o desemprego que bate à tua porta e você luta para manter a subsistência da sua família. Às vezes é uma pessoa do teu trabalho que está te perseguindo, que está te criticando, que está tentando puxar o teu tapete, está tirando a tua paz. Então, muitas vezes na vida, nós somos atingidos por tempestades externas. Coisas alheias à nossa vontade, coisas alheias ao nosso poder e às nossas decisões que nos atingem, como uma tempestade atingindo o mar no meio do mar da Galileia. Mas outras vezes, e talvez essas sejam as tempestades mais terríveis, são as tempestades internas. É quando a depressão toma conta e você não sabe o que fazer. É quando a angústia e o desespero querem fazer você perder a esperança até da própria vida. É quando um pecado que você está lutando contra ele, você luta com toda a força, mas aquilo parece um poder demoníaco que está tomando a tua vida e não te dá paz. Essas histórias estão juntas para dizer, Jesus tem poder de acalmar tempestades externas e internas. Onde é que estão acontecendo as tempestades hoje na tua vida? Quais são as tempestades que estão te atingindo hoje? Havia um autor que a Igreja Católica o chama de Santo Agostinho, que ele dizia assim, se hoje você não está enfrentando nenhuma tempestade na sua vida, se prepare porque elas estão a caminho. Porque essa é a vida humana. Nós sempre estamos enfrentando tempestades, muitas vezes externas e outras vezes internas. A pergunta que eu quero fazer antes de começar a leitura e estudo do texto bíblico, quais são as tempestades que estão atingindo a tua vida hoje? Talvez eu esteja falando essa noite para alguém aqui, ou alguém que está nos acompanhando, que está sendo duramente atacado por uma doença, sendo duramente atacado nas suas finanças, duramente atacado por uma pessoa que está te ferindo, te perseguindo, te magoando. Leia Lucas 8, 22 a 25, e você vai ouvir Jesus dizendo assim, qualquer tempestade externa, não importa quanto ela seja poderosa, ou não importa quanto você acha que essa tempestade vai virar o teu barco, eu sou o teu Deus e eu posso acalmar tempestades externas. Mas talvez eu esteja falando para alguém essa noite que esteja enfrentando duras tempestades internas. Em algum momento você perdeu a esperança,
Em algum momento a angústia e a dor tomou conta do teu coração e da tua mente? O desespero, o medo, o pavor, a dor, a vergonha. E você não sabe o que fazer com essa tempestade interna que cruelmente golpeia você. Eu quero convidá-lo essa noite a estudar essa história comigo, porque Jesus vai te dizer ao final: eu posso acalmar a tempestade interna que está agitando o mar do teu coração. Eu posso trazer paz. Do jeito que na noite anterior ele trouxe paz para o mar da Galileia, na manhã seguinte ele trouxe paz para o mar agitado do coração daquele homem possesso pelo inimigo. Então, se a tua tempestade essa noite é externa ou interna, eu quero te apresentar um Jesus que pode acalmar as duas. Aí a história começa dizendo assim: que Jesus chegou, atravessou o mar, acalmou a tempestade, chegou do outro lado do lago. Já era a terra de pessoas que não eram da nação judaica, mas ele atravessou e foi lá. E quando ele chegou lá, ele viu esse homem possesso de demônios, não se vestia, não habitava em casas, vivia em sepulcros. As pessoas até tentavam prendê-lo com correntes, mas não davam conta. E quando ele viu Jesus, a primeira coisa que ele disse foi: o que você quer comigo? É claro que era o inimigo usando a voz daquele homem, mas o inimigo estava apenas expressando, através daquele homem, o que todo coração agitado, o que todo coração perdido expressa. O que você quer comigo? Por que você não desiste de mim? Por que você não vai embora? Me deixa com a minha dor, me deixa com a minha angústia, me deixa com o meu vazio, me deixa com a minha vontade de desistir de tudo. O que você quer comigo? E essa pergunta, amigos, tem resposta. E a resposta é tudo. Eu quero tudo com você. Sabe, outro dia eu ouvi o pastor Bulhon falando, e alguém perguntou para ele assim: pastor, qual é a coisa mais difícil no seu ministério? Qual foi a coisa mais desafiadora que o senhor já enfrentou no seu ministério? E rapidamente o pastor Bulhon disse assim: a coisa mais desafiadora que eu já enfrentei no meu ministério foi fazer as pessoas entenderem que Deus as ama. A coisa mais difícil, quando parece que está tudo negro ao seu redor, quando parece que só o vazio toma conta da sua vida, quando parece que nada faz sentido, uma das coisas mais difíceis é você saber, sentir e ter a convicção de que você é amado por Deus. Por isso essa foi a pergunta do homem: o que você quer comigo? E Jesus Cristo quer dizer para você essa noite: eu quero tudo, porque eu vim te salvar, eu nasci por você, eu vivi por você, eu fui chicoteado por você, eu morri por você e eu vou voltar para buscar você. Então, mesmo que a dor, o vazio e a escuridão estejam tomando conta da tua mente, você tem que dizer: Santo Deus, eu não sinto, mas eu quero crer que o Senhor me ama, que o Senhor não desistiu de mim e que o Senhor tem como acalmar essa tempestade que agita a minha mente, que agita o meu coração. Sabe a coisa mais linda para mim nessa história? A coisa mais linda para mim nessa história é Jesus entrar num barco, atravessar o lago, curar o homem, entrar no barco e voltar. Ele não foi lá para ver as conchas, ele não foi lá para tomar um banho na praia, porque a praia do outro lado era melhor, ele não foi lá para visitar um amigo. A única coisa que ele foi fazer nessa história foi encontrar alguém que está sendo duramente golpeado pelo inimigo. E essa noite, eu queria que você entendesse que Jesus está aqui e talvez esteja aqui só por você. Jesus está aqui e Ele está aqui só para te dizer: você precisava ouvir o que esse homem vai falar. Eu amo você e eu atravesso o que tiver que atravessar para que você entenda que eu tenho planos maravilhosos para a tua vida e que eu te amo. Ele entrou no barco, enfrentou a tempestade, desembarcou, curou o homem, entrou no barco e voltou. Porque o motivo da viagem era aquele homem. O meu primeiro distrito pastoral, eu morei numa cidade no interior de Pernambuco que eu amava. Eu amava a cidade, eu amava os irmãos, mas era uma cidade que não tinha muitas atrações. Não tinha praia, não tinha um parque, não tinha um zoológico. Eu morava lá,
E só 2 pessoas me ligavam dizendo que queriam me visitar. Minha sogra e minha mãe. Só. Ninguém mais nunca me ligou. Olha, estou com saudade, quero te visitar. E eu as recebia com alegria. Depois eu mudei e fui transferido para Natal, no Rio Grande do Norte. Aí tudo mudou. Toda hora alguém diz: Josanã, meu amigo, que saudade de você. Eu posso ir aí te visitar? E alguma coisa na minha cabeça começou a dizer que eles não estavam vindo visitar Josanã, eles queriam ver Ponta Negra. E eu comecei a fazer uma escala para nas férias alguém ficar na minha casa, e ficava um, saía outro, ficava um. E muita gente ligava: Josanã, que saudade. Eu ficava: meu Deus, quem é essa pessoa que está com saudade de mim, que eu não sei quem é? E aí eu percebi que eles queriam viajar para ver a praia. Mas quando eu estava jogados, alguém queria viajar para me ver. Deixa eu dizer uma coisa para você. O motivo de Jesus ter saído do trono dele, da casa do Pai, para vir para essa terra, foi para ver você e a mim. Nós somos o motivo da viagem de Jesus. Sabe por que ele saiu do trono, deixou o louvor dos anjos, deixou o trono, deixou o céu e veio enfrentar chicote, cuspe, sangue e cruz? Do jeito que Jesus fez aquela viagem para encontrar aquele homem, curá-lo e voltar, você é o motivo da viagem de Jesus, do céu para a terra. Ele veio, não foi ver praia, ele não veio ver montanhas, ele não veio ver paisagens, ele veio ver uma maneira de fazer com que você entendesse que ele ama você e que ele pode acalmar as tempestades da tua vida. E aí, aquele homem tinha que entender isso. Mas ele fez uma segunda pergunta ali, através ainda do inimigo. A primeira pergunta foi: o que você quer comigo? E essa tem resposta. Mas a segunda pergunta foi: não me atormentes, me deixe em paz. Me deixe em paz. Essa é a segunda pergunta que o pecado nos leva a fazer. Há um autor, um grande pregador, chamado Charles Spurgeon, que ele dizia o seguinte: o Evangelho de Cristo é um perturbador da paz pecaminosa. O Evangelho de Cristo é um perturbador da paz pecaminosa. Então, quando ele disse assim: Jesus, me deixe em paz, sabe o que é que ele estava dizendo? Me deixe em paz com os meus demônios, me deixe em paz com o meu vazio, me deixe em paz com a minha angústia, me deixe em paz com a minha perdição, me deixe em paz. Eu quero dizer uma coisa para você em nome da autoridade bíblica: Jesus nunca vai deixar você pecar em paz. Nunca. Eu tenho um amigo querido que diz que depois que ele conheceu Jesus, nunca mais ele pecou em paz. Jesus não vai deixar você em paz nos seus pecados, nos seus erros, na sua infidelidade. Ele não vai deixar você em paz. Jesus não vai deixar você em paz, mesmo que você concorde em não guardar o sábado. Ele vai sempre dar um jeito de dizer assim: meu filho, esse é o meu dia. Ele não vai deixar em paz se você decidir ser infiel. Ele não vai deixar você em paz se você decidir continuar traindo a sua esposa. Ele não vai deixar você em paz se você continuar na sua vida distante de Deus. Então, a resposta para essa segunda pergunta, me deixe em paz. Por que você não me deixa em paz? É porque eu te amo, eu não vou deixar você em paz. Existem ateus que querem ser deixados em paz. Eu não creio em Deus, me deixe em paz. E existem cristãos frios, que também querem que Deus os deixe em paz. Me deixa indo para a igreja de vez em quando, mas sem compromisso, sem ter que ir buscar. E se você é um ateu que não acredita em Deus, ou se você é um cristão frio, que está na igreja, mas fazendo tudo o que você sabe que não deveria fazer, Deus não vai deixar você em paz até alcançar você, para que você perceba que precisa de salvação. E alguém que diz: o que você quer comigo e me deixa em paz, só tem uma consequência para essa vida. É o que diz aí no verso 29. Olha o que diz o verso 29. Esse homem que disse: o que você quer comigo, me deixe em paz. Verso 29 diz que tinha um espírito que usava muitas vezes, se apoderava deles, e embora procurassem até conservá-lo preso em cadeias, ele tudo despedaçava. Essa é inevitavelmente a vida
de uma pessoa que ainda não é completamente de Deus em cada aspecto da vida. Ele vai despedaçar tudo. Eu tenho 23 anos de ministério. E, infelizmente, eu já tive o desprazer de ver muitos homens despedaçando casamentos. Porque estão vendo uma vida fria em relação à comunhão com Jesus. Eu já tive, infelizmente, o desprazer de ver muitos jovens despedaçando a juventude, porque queriam viver uma vida em paz de Jesus. Me deixe em paz, Jesus. Me deixe em paz. O que é que você quer comigo? Me deixe em paz. E a consequência de querer ficar em paz sem Jesus, ou de dizer o que você quer comigo, é tudo que você tocar vai despedaçar. Eu já vi pessoas despedaçando empresas, despedaçando o trabalho, despedaçando a saúde, porque querem ficar em paz de Jesus. Então entenda uma coisa, sem Jesus, você vai despedaçar tudo, biblicamente. Existem pessoas que são dominadas pelo inimigo e que são como aquele homem, sai quebrando tudo. Mas talvez o mais terrível são pessoas dominadas pelo inimigo que não quebram nada. Visivelmente não quebram nada, mas estão quebrando casamentos. Estão tão dominadas pelo inimigo que estão quebrando a saúde, estão quebrando a família, estão quebrando a paz em casa, estão quebrando as finanças. Então, o inimigo não quer saber se vai te dominar com correntes ou com cordões. Ele só quer dominar você. Esse homem era dominado por correntes, mas tem muito crente dominado por cordões. E se ele conseguir te prender com uma corrente ou com um cordão, não interessa, não faz diferença, contanto que ele consiga fazer com que você despedace tudo, porque sem Deus, inevitavelmente você vai despedaçar tudo. Jesus falou isso de várias maneiras, mas uma para mim marcante é quando ele disse assim num sermão, João 15, sem mim nada podeis fazer. Gente, tem coisa mais clara do que isso. Você está tentando erguer seu casamento, mas não busca Deus, não tem comunhão com Deus, não tem fidelidade a Deus, aí tenta resolver o problema do casamento e só piora. Jesus já avisou, sem mim nada podeis fazer. Eu estou vazio, eu estou angustiado, mas eu insisto em não entregar minha vida a Jesus. Mas eu estou aqui tentando dar um jeito, eu estou tentando sair do buraco, eu estou tentando sair do escuro. Aí Jesus disse assim, sem mim nada podeis fazer. Quando é que nós vamos entender isso? Que sem Ele nós vamos despedaçar tudo. Aí Jesus perguntou no verso 30. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? E ele respondeu, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Vejam, Legião era um grupo de soldados, 6.000 soldados, mas era na verdade a elite destrutiva do exército romano. Quando o exército romano queria destruir um povo, destruir uma cidade, destruir uma nação, ele mandava legião. Então, legião não fala apenas da quantidade de soldados. Legião era também o nome usado para o mais violento e terrível exército grupo do exército do Império Romano. Eles eram chamados de legiões, que despedaçava tudo. A pergunta é, por quê? Antes de expulsar o inimigo daquele homem, Jesus perguntou quem era, qual era o nome. Por quê? Por que Jesus não só expulsou o inimigo? Por que Jesus perguntou qual é o teu nome? Entenda bem. Antes de ser libertado do poder do inimigo, eu preciso reconhecer que o inimigo me domina. Antes que Jesus Cristo expulse o poder do inimigo do meu coração, eu preciso reconhecer que tem um poder do inimigo no meu coração. Então você quer que o inimigo seja completamente expulso da tua vida? Ou pastor, eu quero. Então qual é o nome do inimigo que ainda te domina? Você vai ter que ir a Deus. E vai ter que dizer, Deus, o que me domina é a pornografia. Esse é o poder do inimigo que me domina. Deus, o que me domina é a língua solta. Eu falo mal de todo mundo. Deus, o que me domina é a crítica. O que me domina é a vaidade. O que me domina é a infidelidade. O que me domina é o orgulho. Jesus quer libertar você e quer libertar a mim.
Mas sempre quando eu vou a Deus perguntando, pedindo a Deus que me liberte, eu sinto Deus dizendo: você quer que eu te liberte de quê? Você quer que eu te liberte de quê? E Deus quer que você diga para Ele: Santo Deus, é disso aqui que eu quero que o Senhor me liberte. O meu temperamento é extremamente agressivo, Senhor. E eu vivo pisando nas pessoas, eu vivo dando patada nas pessoas. Santo Deus, é esse o poder do inimigo que ainda me domina. Senhor, por favor, esse é o nome, por favor, me liberta. Jesus perguntou o nome, porque queria simplesmente não conhecer. Jesus não pergunta por que quer conhecer, mas Ele quer que você reconheça qual é o poder do inimigo que ainda tem grande domínio sobre a tua vida. Sabem, quando eu vou a Jesus, eu não vou para Jesus como Josanã, ou desculpem, como pastor Josanã, departamental. Eu não vou para Jesus como pastor Josanã, que as pessoas dizem: ah, pastor, eu gosto dos seus vídeos. Não é esse Josanã que eu levo à presença de Deus. Sabe quem é que leva à presença de Deus? O Josanã pecador e miserável, que ainda tem coisas no coração que não deveriam estar. É esse Josanã que eu apresento a Deus e digo assim: Senhor, por favor, me liberta. Esse Josanã de igreja é muito amável, é muito bonzinho, é muito crente. Mas eu estou te apresentando um Josanã que nem é amável, nem é bonzinho, nem é muito crente. Mas é esse que eu quero que o Senhor transforme. Enquanto você não for a Deus, apresentando diariamente quais são os poderes do inimigo que ainda dominam você, você não quer de verdade ser liberto. Sabe o que é que o texto continua dizendo? Verso 35. Jesus libertou aquele homem. Louvado seja Deus por isso. Porque Ele pode acalmar tempestades externas e tempestades internas. E quando Ele acalmou a tempestade interna no coração daquele homem, a Bíblia diz no verso 35. Olha que coisa linda. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em quê? Perfeito juízo. Sabe quem é esse homem? É o mesmo homem que você leu no verso 39, que diz que tudo despedaçava. O mesmo homem que estava despedaçando tudo, alguns versículos depois, ou alguns minutos depois, estava o quê? Em perfeito juízo. Aí você tem que escolher. Se você quer continuar despedaçando tudo, casamento, finanças, saúde, filhos, ou se você quer ficar em perfeito juízo. Pastor, e como é que eu faço para ficar em perfeito juízo? O texto responde. Olha o que o texto diz. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Assentado aos pés de Jesus. Oh, meus irmãos, quando eu saio de casa, sem orar e sem ler a Bíblia, eu não saio no meu perfeito juízo. Homens que você admira, mulheres que você admira, fizeram loucuras, que você diz: meu Deus, como é que esse homem fez isso? Ele estava na igreja, ele pregava. Sabe por quê? Sabe por que ele saiu do perfeito juízo? Porque parou de se assentar aos pés de Jesus. Quem se assenta aos pés de Jesus permanece em perfeito juízo. Então, todo dia quando eu me assento aos pés de Jesus, eu saio de casa em perfeito juízo. Quando eu não me assento aos pés de Jesus, eu saio de casa pisando nas pessoas, fazendo besteira, decepcionando a Deus, decepcionando a minha família. Porque só pode ter perfeito juízo quem aprende a sentar aos pés de Jesus. E isso todo dia. E todo dia, e todo dia, e todo dia, e todo dia, e todo dia. Então você quer viver em perfeito juízo? Eu quero, pastor. Então aprenda a se assentar aos pés de Jesus. Aqui está a resposta. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que me domina. São 6 mil demônios? Não, pastor. Então tem jeito para você. Ah, pastor, mas o senhor não sabe como eu vivo. Eu não sei, mas você vive num cemitério amarrado por correntes? Não, pastor. Então tem jeito para você. Porque se teve jeito para esse homem, assentado aos pés de Jesus, ficar em perfeito juízo, tem jeito para mim e para você. Gente, esse homem vivia quebrando tudo.
esse homem atacava as pessoas. Imagino que toda mãe da cidade dizia assim: meu filho, não vá por ali. Porque se ele tiver num dia mau, ele vai matar você. Todo mundo tinha medo daquele homem. A cidade inteira, imagino, conhecia a loucura, a agressividade e a possessão dele. Quando a cidade vem, porque a Bíblia diz que a cidade veio, aqui diz que eles vieram da cidade, ver o que se passara, e diz que eles viram o homem em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. O lógico é que a próxima frase fosse: e fizeram uma festa de gratidão. Mas não, sabe o que diz aqui? Ficaram dominados de terror. Entenda bem. Nem todo mundo vai entender quando você se sentar aos pés de Jesus e for transformado por Ele. É provável que amigos de trabalho zombem, é provável que você perca amigos da faculdade, é provável que pessoas da tua família digam que você está muito radical, que você está muito estranho, que você está indo muito longe. Então não espere que todo mundo faça uma festa quando você disser: Santo Deus, eu quero ser completamente do Senhor. Eu não quero mais uma vida cristã mais ou menos. Eu não quero mais uma vida cristã medíocre. Santo Deus, eu quero ser completamente do Senhor. Eu quero me assentar aos teus pés e eu quero viver em são juízo. Não espere que todo mundo bata palmas. Jesus falou que a perseguição vai começar talvez até na própria casa. Mas, mesmo as pessoas ficando dominadas de terror, é melhor que o terror dela seja porque eu estou aos pés de Jesus do que eu estar amarrado em correntes do inimigo. As pessoas sempre vão ficar com terror. Elas podem ter terror de ver o pastor Josanã caindo em pecado e perdendo o ministério, ou elas podem ter o terror de ver uma vida cheia da presença do Espírito Santo. Que tipo de terror você quer que as pessoas tenham sobre você? Alguém completamente dominado pelo inimigo ou alguém completamente dominado por Deus em cada aspecto da vida? E vejam, tem que ser em cada aspecto da vida. Eu não posso guardar nenhuma chave, nenhum armário trancado no meu coração. Não brinque com a infidelidade, irmãos. Não brinque com a infidelidade. Não guarde nenhum armário trancado no seu coração em que Jesus não tem acesso. Se é a sua alimentação, entregue a Jesus e honre a Deus e cuide do seu corpo como o templo do Espírito Santo. Se é a guarda do sábado, entregue isso a Jesus e honre a Deus guardando o seu mandamento. Se é a fidelidade à sua esposa, ao seu esposo, entregue isso a Jesus e honre a Deus sendo fiel. Se é a fidelidade nos dízimos e ofertas, entregue isso a Jesus e honre a Deus. Não guarde nada, não esconda nada, não seja infiel em nada, seja completamente de Deus. E o Espírito Santo, quando esvaziar você, ele em seguida vai preencher você. E pode ser que tenha gente que fique dominado de terror. Mas é melhor que ela esteja dominada de terror porque você está cheio do Espírito, do que dominado de terror porque você está cheio de correntes do mal. Mas aí vem a parte mais triste da história. A parte mais triste da história. Verso 37. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe. Gente, aquele homem estava sentado, vestido aos pés de Jesus. Rogou-lhe o quê? Ô Jesus, faz isso por mim também. Não é lógico? Aquele homem que estava dominado, nu, quebrado, agora está vestido em são juízo, sentado aos pés de Jesus. Rogou-lhes: ô Jesus, por favor, Jesus, restaura o meu casamento, restaura a minha vida, restaura... O Senhor não restaurou ele, Senhor, restaura a mim também. Mas o texto diz que eles rogaram que Jesus se retirasse deles. E o verso mais triste para mim é o que diz em seguida: e Jesus, tomando de novo o barco, foi embora. Sabe o que é isso? Jesus vai respeitar a tua decisão de sair dessa noite da igreja ou de terminar essa transmissão e dizer assim: ok, gostei do sermão, vida que segue. Jesus vai entrar no barco e vai voltar. Mas se você disser: Jesus, eu creio nessa história, o Senhor libertou esse homem, Jesus, por favor, me liberta também. Acalma a tempestade da minha mente, acalma a tempestade do meu coração, me cura, Santo Deus.
Arranca essa angústia que eu tenho no coração, esse vazio que eu tenho. Santo Deus, me liberta do pecado, me liberta da infidelidade. Senhor, não entra no barco e vai embora. Fica até me libertar como o Senhor libertou aquele homem. Me permita terminar com uma história. Eu fui pastor em um distrito que tinha muitos jovens e eu estava muito preocupado com a situação espiritual dos jovens. E eu resolvi fazer um acampamento só com jovens. Não era período de carnaval, não era período normal, mas eu disse, meu Deus, eu não posso falar com os meus jovens na igreja, perto dos pais deles. Eu tenho que separá-los. Eu fiz um acampamento que iria acontecer numa floresta. Nós entramos em autorização com as pessoas que cuidavam da floresta e nós fomos para lá para fazer o acampamento no meio do mato. Porque eu creio muito que no meio do mato a gente tem um acesso mais fácil para Deus. E eu decretei que só iria para o acampamento os adventistas. Porque era um acampamento que eu queria dar uma sacudida nos meus jovens. Eu queria pegar pelo pescoço e dizer assim, meu amigo, acorde. Então eu disse assim, olha, não é um acampamento evangelístico. É um acampamento de surra. E a pessoa que estava fazendo a inscrição sabia disso. Eu deixei uma pessoa responsável para fazer a inscrição para o acampamento. Quando eu vi a lista, eu vi na lista o nome de um jovem que estava afastado da igreja. E eu disse para ela, por que você inscreveu essa pessoa? Estava claro que só eram jovens adventistas. E ele está afastado da igreja, ele não deveria ir. E ela falou, pastor, eu não queria nem lhe falar isso. Eu estou com vergonha, pastor. Pastor, mas ele me pediu tanto, pastor, ele implorou tanto. Pastor, ele faltou chorar. E pastor, eu não tive coragem de não fazer a inscrição dele. Ele é o único pastor, mas eu fiz a inscrição dele. E eu fiquei um pouquinho preocupado, e porque desvirtuou um pouquinho do que eu queria, mas já tinha feito a inscrição. Nós fomos. No sábado à noite eu fiz um sermão sobre a volta de Jesus. E esse sermão foi até meia-noite. Ficamos ali até meia-noite. E no final havia uma comoção, terminei com uma santa ceia no meio do mato. E havia uma comoção geral, todos os jovens chorando. Eu fiz um compromisso de entregar a vida a Jesus, de ter uma vida séria agora, de parar de brincar com a igreja, parar de brincar com a religião. Dei a sacudida que eu queria dar neles. Orei e fui botar todo mundo nas suas barracas. Estava todo mundo dormindo em barracas. Quando eu estou colocando todo mundo para entrar, vigiando, cada um para a sua barraca, esse jovem me disse, pastor, por favor, deixa eu falar com o senhor um pouquinho. E eu disse, tá bom, vem cá, deixa eu terminar de colocar todo mundo nas barracas. Quando todo mundo entrou, vem cá, vamos conversar. E nós conversamos mais de 1 hora. E ele me abraçava chorando e dizia assim, pastor, eu nunca entreguei minha vida a Jesus. Mas hoje eu entreguei. Hoje eu entendi o que Ele pode fazer na minha vida. Hoje eu entendi como Ele pode me transformar. Hoje eu entendi que eu sou dele. Hoje eu entendi que Ele me pode me libertar de tudo que me afastou da igreja. Pastor, hoje eu entendi. E eu quero voltar para a igreja. Eu quero que você me rebatize. E ele me abraçava e chorava e chorava. E nós choramos juntos, oramos juntos. Eu disse assim, amigo, vamos dormir, já está tarde. E no outro dia nós íamos para um banho ali, por volta das 10 da manhã. Alguém disse assim, pastor, não estamos encontrando tal pessoa. Era ele. E eu juntei todo mundo, voltei para o lugar das barracas, procuramos na mata. Coloquei todo mundo para voltar para a cidade e fiquei com um ancião 3 dias na mata procurando ele. E no 3º dia encontramos o corpo dele, havia se afogado em algum lugar lá. Agora imagina a dor no coração de um pastor de ter levado 80 jovens e voltar com 79. Os meninos já tinham voltado, mas agora eu tinha que voltar com o corpo dele. E ele era de um outro distrito. Ele havia vindo para o meu distrito, mas a família dele era de um outro distrito. Agora eu tinha que levar o corpo dentro de um caixão para uma mãe e para irmãos de um acampamento que eu havia organizado. Vocês não imaginam o que eu passei naqueles dias, a dor, a preocupação, a angústia, a culpa. E alguém me disse, pastor, não vá lá não. Deixa que a gente cuida lá do velório. Eu disse, claro que eu vou. Fui eu quem levei, sou eu que tenho que conversar com a família. E eu vou fazer a mensagem se a família permitir. E a família foi extremamente carinhosa, compreensiva. E eu fiz a mensagem e contei que meia-noite, no sábado à noite,
ele havia de verdade encontrado Jesus. E que foi a última vez que eu o vi. E lá do meio da igreja, uma senhora levantou a mão, chorando muito, e disse: pastor, eu sou a mãe dele. A gente não se conhece, eu sou a mãe dele. E é muito duro o que eu vou lhe dizer, pastor, mas eu achava que meu filho estava perdido. Mas agora eu entendi, ele foi salvo. E é muito duro o que eu vou dizer, mas se eu tivesse que mandar o meu filho de novo para esse acampamento, para ver que ele aceitou Jesus Cristo e foi salvo, eu o mandaria de novo. E ela me abraçou e a família não me culpou, foi muito extremamente compreensiva e amorosa. E naquele dia eu entendi, Deus pode libertar, Deus pode trazer, Deus pode restaurar. Basta que uma centelha de vontade exista no seu coração, de ser transformado por Ele, de ser mudado por Ele, de ser curado por Ele, de ser restaurado por Ele. E Ele vai pegar essa centelha e vai te dar vida, esperança e vida eterna. E mesmo que chegue o final, você vai dormir na certeza de que está nos braços do Pai, de que Ele te ama e que Ele tem planos para a tua vida.